dia. Chegou a minha tela, né? E vocês estão me ouvindo bem também? Beleza. É... Então vamos começar com. Tô gravando já, tá? Vamos começar hoje então conversar. Bom, primeiro eu quero saber quem se quem viu o vídeo, né, da aula passada, que não tivemos a aula, mas eu subi um vídeo lá para fechar o negócio lá dos testes. Se alguém ficou com dúvida. Que daí, se ninguém tiver com dúvida, eu vou começar a falar de série de potência. Eu vou começar então a falar de série de potência. Mas se alguém tiver dúvida lá sobre aquele conteúdo lá, depois me pergunta aí, tá? Que a gente conversa. Bom, então tá, série de potências. Bom, o que vem a ser essa história de séries de potências? Olha só, é, bom, vai estar relacionado com potência, né? Então, algo elevado a alguma coisa. Potência de quê? De maneira geral, a gente pode pensar em potência de alguma função. Então, seria algo assim, ó. Somatório. Eu vou usar agora uma outra letra aqui, um C, N da vida. E aí uma F de X. E essa F de X elevada a N. Por isso a potência, tá? E aí o N maior ou igual que 1. Ou de 1 até mais infinito, né? Tanto faz. Bom, acontece o seguinte. Então, de maneira geral, uma série de potências é algo neste sentido aqui, tá? E a f, ela é uma função real, quer dizer, ela vai dos reais nos reais, tá? Esse símbolo aqui, e aí esse símbolo todo aqui é para dizer que f está definida nos reais e tem imagem nos reais. É uma função real, tá? Isso é a mesma coisa que a gente falar função real. Beleza? Tudo sinônimo, tá? Bom, ok. Acontece o seguinte. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma função f de x igual a e elevado ao seno de x que multiplica ah, x ao quadrado dividido pelo ln de x. Pronto, escolhi a minha f. Meu, nada impede de eu escolher uma f desse naipe aí. Só que é uma função, aparentemente aqui, né? Parece ser uma função chata de eu trabalhar. Então, a gente, né, nesse primeiro contato com série de potências, a gente não vai trabalhar com coisas desse naipe aí, tá? Então aqui, essa F aqui não vai ser algo desse tipo aqui, tá? Bom, o que seria algo bastante razoável da gente trabalhar? Bom, algo razoável de eu trabalhar? Polinômio.
Então, por exemplo, a minha f de x poderia ser um x ao cubo mais raiz quadrada de 2 que multiplica x ao quadrado menos π sobre e que multiplica x mais π ao quadrado. Poderia ser uma coisa desse naipe aí também. Só que ainda assim, para polinômio, quer dizer, isso é um polinômio, ele serviria, se eu for trabalhar com polinômio aqui, no lugar dessa função, eu vou colocar um polinômio. Aquele polinômio doido que eu escrevi ali embaixo caberia de pôr aí, e aí ainda ficaria elevado a n. Legal, isso ainda também não é tão trivial. E eu poderia ainda por cima fazer o seguinte, eu poderia pensar assim, então nós vamos pensar num polinômio f de x geral, que vai ser x, melhor, a n elevado, a n não, porque eu estou usando o n lá em cima, tá? ak x elevado a k, mais a k menos 1, x elevado a k menos 1, mais mais a1 x elevado a 1, mais a 0, e o x elevado a 0. Esse 1 aqui nem precisa. Bom, é um polinômio geralzão, né? Isso aqui está com a cara geral de um polinômio. E aí eu colocaria ele lá no lugar daquela φ. Porque o polinômio a gente até faz aproximação de coisas por polinômio. Então o polinômio seria a função, vamos dizer assim, na simplificação de uma função, de funções, né, pensaria primeiro em polinômio e de forma geral num polinômio desse naipe aí. E aí a minha série de potência ficaria somatório de um Cn, daí a f de x é esse polinômio aí elevado a n, e o n maior ou igual que 1. Putz, eu ia ter que pensar nisso elevado a n. Ainda isso aí vai me dar um trampo lascado, vai me dar um nó na cabeça esse trem aí, vai me dar muita dor de cabeça, eu não vou conseguir sair muito do lugar, né, nesse momento. Bom, então eu vou pensar dentro da categoria de funções, polinômio é algo razoavelmente simples de eu trabalhar, tanto que a gente faz aproximação de muitas funções por meio de polinômio. Bom, e pensando nisso, que eu faço aproximações de muitas funções por meio de polinômio, então eu vou pensar no seguinte, Bom, já que está elevado a n aqui, então eu vou pensar em algo do tipo um polinômio bastante simples. Vou pensar um polinômio bastante simples seria p de x igual a constante k. Mas aí, se eu puser uma constante k no lugar dessa função, eu vou acabar ficando com aquelas séries que a gente já tem estudado. Então simplifiquei demais aí também, né? Então vamos pensar assim, um pouquinho acima disso daí, o que seria? Seria um polinômio p de x igual a x. Simplesmente isso. Tá bom, beleza, isso aí tá razoável. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficaria a cara desse negócio. Somatório para n maior ou igual que 1, Cn x elevado a n. E aí eu teria que estudar para quais valores de x que esse treco aí, por exemplo, converge. Legal, aqui então deu uma aparência um pouco razoável. De fato, isso aqui vai ser um polinômio, né? E esse polinômio aqui, a gente pensa que ele está... uma nomenclatura que a gente usa, né? Que ele está localizado, sim, centrado no ponto zero. Por quê? Porque x é igual a x menos zero. Bom, então se eu fosse pensar em localizar ele em algum ponto genérico ali na reta, esse polinômio, quer dizer, vou transladar esse polinômio, tá? Vou colocar ele em posições diferentes ali na reta, né? Então eu poderia pensar em deslocar, em vez de ser um zero aqui, ser um número a real, né? Porque daí eu consigo deslocar esse polinômio, tá? Consigo fazer uma translação dele. Bom, então vamos lá. Isso aí não vai oferecer um pouco de
trabalho, mas não é tão assim exagerado, né? N maior ou igual a 1, Cn, que multiplica x menos a, então transladei para o ponto A, elevado a n. Tá bom, então nós vamos começar a estudar esse tipo de série de potência. Tá? Lembrando que uma série de potência é mais geral do que isso daí. Mas eu vou começar a estudar esse tipo de série de potência. Então são com essas séries de potência que a gente vai trabalhar. Com essas aqui, tá? E na disciplina de vocês é com essa aqui que a gente vai trabalhar, porque com ela a gente já consegue fazer bastante coisa, tá? Então olhando assim para ela em primeira vez, assim a gente já pensa, essa série aí parece que dá pra gente trabalhar com ela. Então vamos ver exemplos pra gente poder começar efetivamente a olhar para a coisa, né? Então, exemplo. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, vamos pegar somatório. Eu vou pegar puxa vida. Tá, vamos pegar uma aqui assim, ó. Fatorial de n, x elevado a n. Para n aqui no caso maior ou igual a zero. Já que eu peguei o fatorial multiplicando, então depois eu vou pegar dividindo. Então já são dois exemplos aí para a gente analisar, né? Tá, o que é que a gente quer analisar? A gente quer analisar para quais valores de x a série converge. Tá? É isso que a gente quer analisar. Então, ó, numa série de potências como essa aí que está aí, ó, essa aqui, o nosso desejo aqui é analisar para quais valores de x a série converge. Diverge, também importa, né? Então, por exemplo, para x igual a zero, zero menos a, então ficaria menos a elevado a n. Então, menos 1 elevado a n, a elevado a n, cn. Então, ficaria uma série do tipo assim, ó. Essa aqui, para x igual a zero. Para x igual a zero, ficaria soma n maior ou igual a 1, ou 0, ou 2, ou 3, tanto faz, tá? Cn, o x vai valer zero, então vai ficar menos a elevado a n, ok? Então vai ficar aqui um menos a. Esse menos a ele tem um menos 1 aqui que está, né, multiplicando por ele, então vai ficar menos 1 elevado a n. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, vou ficar com menos 1 elevado a n, cn a elevado a n. Bom, Cn é o termo, é um termo geral lá da Cn, na verdade agora, CNA elevado a n, né? Isso é o termo geral da minha série. Quer dizer, isso aqui seria o meu, vamos dizer assim, Bn, tá? E eu tenho então uma série alternada nesse caso, quando eu fiz o x igual a zero, tá? Bom, para x igual a zero, será que ela converge? Será que ela diverge? Perceba que para cada valor de x, eu vou ter uma série das que a gente tem estudado, tá? Vamos ver isso com mais aqui, ó, para alguns valores de x aqui. Então vamos lá. Para x igual a zero, isso aqui vai dar zero e aqui vai ser a soma. Então para x igual a zero, eu vou lá e olho. Para x igual a zero, como é que vai ficar a minha série? Essa que está em branco aí. Bom, é x igual a zero, então vai ficar o fatorial de n que multiplica 0 elevado a n. Ora bola, 0 elevado a n é 0.
Então vai ficar vezes zero. Mas o fatorial vezes zero, ora bolas, isso é zero. Então eu estou somando zero indefinidamente. Isso aí vai dar zero. Não vai dar nada, vai dar zero. Isso vai ficar igual a zero. Então ela converge nesse caso. Tá, mas e para x igual a 1? Para x igual a 1, a minha série vai se resumir a... Bom, é 1 elevado a n. Isso vai dar 1 sempre. Então vai dar o fatorial de n. Para n maior ou igual que 1. Meu, isso aqui vai a mais infinito. Eu estou somando o fatorial. Ah, né? Isso aí é uma coisa que a gente já viu também. Ah, e se for 2 elevado a n? Bom, x igual a 2. Então tá, x igual a 2, somatório para n maior ou igual que 1 de fatorial de n. O x vale 2, 2 elevado a n. 2 elevado a n. Pô, 2 elevado a n, meu, isso aí eu posso usar o teste da comparação e ver que fatorial de n que multiplica 2 elevado a n é maior do que fatorial de n. E esses caras são positivos. Então essa série é maior que essa aqui. Se essa aqui diverge, não tem muita chance. Essa aqui já vai divergir também. Bom, se fosse para um n, se fosse para um x igual a sei lá, um k da vida. Bom, enfim, eu vou ficar testando isso até quando, né? Ah, tem o x negativo também. Ah, tem x que é fração, fracionário. Fracionário assim, é entre 0 e 1. Meu, até quando nós vamos? Então a gente tem que fazer uma análise aqui um pouco mais generalista, né? Temos que tentar descobrir isso aqui de uma forma que facilita o andamento da coisa. Bom, ok. Daí para isso existem alguns teoremas que a gente não vai provar, mas a gente vai usar. Que diz, por exemplo, para nós o seguinte, ó. Então vamos lá ver. Alguns teoremas aqui que vão ajudar a gente, ó. Teoremas. Se eu descobrir que a série Cn x elevado a n para n maior ou igual que 1 converge em x1, quer dizer, eu escolho x igual a x1, x igual a k, x igual a 1k, que é diferente de zero esse k, tá? Não pode ser zero. Mas, até, na verdade até pode, mas é que aí não tem muito que fazer quando ele é igual a zero, tá? Então, a série Cn, xn, x na n, para n maior ou igual que 1, ela é absolutamente convergente. O professor, aqui o absolutamente convergente, ele tem a mesma ideia quando a gente estava trabalhando com séries que não são de potências, mesma coisa, tá? Então ela é absolutamente convergente para módulo de x menor ou igual ao módulo de k. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? É isso daí mesmo, tá? E na verdade, como para cá eu já sei, então menor que k, menor que o módulo de k, tá? Bom, então é isso daí, tá? Então esse k pode até ser negativo, tá? Mas aí você vai pegar o módulo dele e aí ela vai convergir
no intervalo entre menos K e K. Tá? Bom, esse é um teorema. Opa, esse aqui é o primeiro. Teorema 1. Teorema 2. Teorema 2 diz algo parecido com isso. Teorema 2. Teorema 2 ele vai dizer para nós aqui o seguinte, ó. A série do CN/Xn para n maior ou igual que 1 diverge em x igual a k, diferente de zero. Bom, então a série CN/Xn para n maior ou igual que 1 diverge para módulo de x maior que o módulo de k. Ok? Aí ela diverge. Então, é parecido com o resultado que está em amarelo aqui em cima, só que aí é para o caso em que ela diverge. Ok? Então é assim, ó. Quem que é essa série aqui quando x é igual a k? Essa série é simples, né? É a série para n maior ou igual que 1 do Cn k elevado a n. Então eu vou estudar uma série daquelas que a gente tem estudado, tá? Até então. E embaixo mesma coisa. É a série para n maior ou igual que 1 do Cn k elevado a n. Ok? E aí, se essa série aqui diverge, então ela vai divergir num intervalo. Qual que é esse intervalo? Bom, o intervalo é o seguinte. Aqui está o menos k, aqui está o k, e o intervalo em que ela diverge é esse daqui. Aí no caso anterior lá em cima, no caso anterior aqui em cima, aqui está o zero, aqui está o menos k e aqui está o k. Qual é o intervalo em que ela converge? É esse aqui. Tá? Então, ela vai convergir nesse intervalo aberto e ela vai divergir agora nesses dois intervalos aqui, ó, tá? Porque daí é maior que o módulo de k. Então, é maior que o menos k e é maior que o k. Bom, beleza. Então, olha só. Com base nisso daqui, a gente pode tentar agora estudar essas duas séries aí. Tá? A primeira é o somatório. A primeira é o somatório fatorial de n, que multiplica x elevado a n para n maior ou igual que zero. Ok? Bom, então a gente vai fazer aqui o seguinte. Vamos pegar aqui aquele teste que a gente chama de teste da razão. Vamos tentar ver como é que fica. Opa! Tentar ver como é que fica usando o teste da razão aqui, tá? Então, o teste da razão diz o seguinte, ó.
eu preciso calcular o termo. Eu pego um termo qualquer, por exemplo, o termo de ordem n. Eu tenho que fazer a razão deste termo pelo termo anterior, no caso seria de ordem n menos 1. Ou, se eu pegar o termo de ordem n mais 1, e eu tenho que pegar o termo de ordem n mais 1 e dividir pelo termo anterior, que é o termo de ordem n. Então, vamos pegar o termo de ordem n. Na verdade, eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu tenho que pegar o módulo, né? Então, eu tenho que pegar o módulo. Eu vou pensar que isso aqui é o meu AN, tá certo? Então vai ficar o AN dividido pelo AN menos 1. Depois eu vou passar isso aí no limite, para N não é mais infinito. Vamos fazer essa conta primeiro? Bom, fatorial do N mais 1 multiplica x elevado a N mais 1. Dividido pelo fatorial de N, x elevado a N. Ok? Beleza. Continuando aqui com a conta. Então vamos lá. Módulo. Bom, o fatorial do n mais 1 é n mais 1 que multiplica n menos 1 assim por diante. O fatorial do n é n que multiplica n menos 1 e assim por diante, né? Então vai ficar nessa conta aqui do n mais 1 fatorial dividido por n por fatorial de n, vai ficar o n mais 1. Tá, professor, não entendi muito bem ainda. Então vamos lá. Este cara que está, ele é n mais 1, n menos 1 e assim por diante, até 2, 1. Tá. Então, observa que isso aqui é o fatorial de n. O fatorial de n eu tenho aqui embaixo. Ó. Então, em cima vai ficar n mais 1 que multiplica o fatorial de n. Eu vou poder cancelar o fatorial de n. Tá? Beleza. Então, vai ficar em cima n mais 1. E embaixo vai cancelar, vai ficar 1. Tá? A mesma coisa eu vou raciocinar para esse x elevado a n mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a n que multiplica x. Dá o x elevado a n mais 1. E aí o x elevado a n, eu posso cancelar com o x elevado a n aqui, desde que o x seja diferente de zero, né? Tá? Então, x igual a zero está fora de questão aqui. Tá? Então, ó, aqui é x diferente de zero. Ok? Porque eu não posso dividir por zero. Fica uma coisa, né, inconsistente. Muito bem. Então, aí o fatorial também aqui, o fatorial não vai dar zero, né? O fatorial de zero é 1, pronto, morreu. Isso aqui eu não preciso nem me preocupar. Ok, então, o que vai ficar então? Eu vou cancelar esse x/n com esse x/n aqui, vai ficar x. Então vai ficar n mais 1 que multiplica x. Ok? Muito bem. Bom, então com exceção de x igual a zero, o que vai acontecer com isso daí? Ó? Então, para x diferente de zero, ok? O que vai acontecer? Eu tenho que calcular o limite do módulo de AN sobre AN menos 1 para n tendendo a mais infinito. Isso é a mesma coisa que o limite do módulo de n mais 1 vezes x, então vai ficar n mais 1 vezes módulo de x. Então vai ficar n mais 1 vezes o módulo de x para n tendendo a mais infinito. Bom, a minha variável aqui no limite é o n. Então isso vai ficar o módulo de x
que multiplica o limite de n mais 1 para n tendendo a mais infinito. Ok? Bom, esse cara aqui é um número. Tá? Ele é diferente de zero. Ele pode ser bem pequenininho, mas ele é um número. Tá? E esse cara aqui vai a mais infinito. E esse número aqui ele está fixo. Ele está fixo, certo? Uma vez que foi escolhido, ele está fixo. Bom, apesar de que ele pode ser qualquer valor de x, mas ele está preso ali. Então esse negócio aí vai a mais infinito. Bom, aí a minha pergunta é, o que é que diz o teste da razão nesse caso? Perguntando para vocês, tá? Oh, não. Alguém lembra o que diz o teste da razão para esse caso aí, quando vai a mais infinito? A gente precisa lembrar como é que os testes funcionam. O teste da razão diz para nós o seguinte. Então, vamos lá. Ah, peguei o termo da frente e dividi pelo termo de... Quer dizer, peguei um termo de uma certa ordem. Aqui no caso ele pegou de ordem n mais 1, dividiu pelo termo anterior, que tem que ser de ordem n. A gente fez o de ordem n dividido pelo imediatamente anterior, que é de ordem n menos 1. Não tem problema, pode ser assim. Ok, quando você faz essa conta do limite aqui, então pode acontecer de dar um limite L e menor que 1. Se for menor que 1, a série é convergente, absolutamente convergente. Se o L for maior que 1, ou se ele for a mais infinito, então a série diverge. E se der igual a 1, era tudo que eu não queria, que ele desse igual a 1. Porque se ele der igual a 1, não dá para eu concluir nada, tá certo? Note que o fato de ir a mais infinito quer dizer que esse termo aqui de cima ele está crescendo mais rápido do que esse termo aqui. Tá? E como eu estou somando, então ele vai agregar. Agora, no outro caso, não. No outro caso, esse termo está crescendo bem mais devagar do que esse outro aqui. Então, eu estou agregando coisas pequenas, vamos dizer assim, né? Quando o n vai a mais infinito. Mais ou menos essa ideia, tá? Bom, ok, no nosso caso aqui, o que aconteceu foi a mais infinito. Então, a série diverge, tá? Então, a série do fatorial de n, que multiplica o x elevado a n para o n maior ou igual a 1, diverge para x real menos o zero. Para zero não vai. Mas só que para zero, o que vai dar? Vamos ver o que dá para zero. Acho que a gente já fez a conta, né? Para zero, se não me engano, deu zero, né? Que a gente fez a conta. Porque daí aqui vai ser 0 elevado a zero. Aqui vai ser o somatório do fatorial vezes zero. Vai ser o somatório de zero. Vou somar zero indefinidamente. E aí para zero vai dar zero. Então ela converge para zero. Né? Então, para x igual a zero, somatório de n maior ou igual que 1 de fatorial de n
x a n é igual a zero. Tá? Bom, então só tem um ponto ali que ela converge, que é o zero, né? Então, e aí se eu for fazer o módulo, se for tentar usar aquele teorema lá, e falar, módulo de x menor que módulo de zero, que é zero, menor que zero. Quem que é o x? É só x igual a zero, né? Módulo de x menor que zero. Se eu for tentar encontrar aquele intervalo em que a série é x igual a zero. Por isso que ele tira, por isso que o k é diferente de zero lá, tá? Por isso que eu pus ele k diferente de zero. Bom, beleza, então essa é uma maneira da gente fazer o estudo de uma série de potências, tá? E aí o outro exemplo. Então vamos ver o outro exemplo. O outro exemplo é, se eu multipliquei, eu vou dividir. Então vamos lá. Somatório de x elevado a n dividido agora pelo fatorial de n. A n maior ou igual que zero. Aqui é zero, né? Não é 1. Tá? Esqueci que aqui é zero. Mas pode ser 1 também, tanto faz, tá? É que aqui eu começando com 0 aqui, isso aqui vai dar o e elevado a x, tá? Mas não é agora que a gente vai ver isso aí. Bom, e se eu estou falando que dá o e elevado a x, então provavelmente isso aí deve convergir. Se eu já falei isso, né? Acabei de falar isso aqui, ó. Então é de se esperar que a hora que a gente vai fazer o estudo da convergência da série aqui, que ela converge. E de fato nós não vamos chegar nesse aspecto aí. Vamos ver então aqui. Bom, então olha só. Eu vou usar o teste da razão. Vou tentar usar o teste da razão aqui de novo. Vamos lá. E se não der o teste da razão? Aí tenta o outro. A gente vai vendo aí o que dá. Por que eu vou usar o teste da razão? Porque eu tenho um fatorial aqui e tem essa potência de n de x aqui na n, né, na série de potências. Acho que talvez dê aí a gente fazer, né? Então vamos lá. Nesse caso, então, de novo, eu vou pensar que isso aqui é um AN da vida. E aí eu vou, então, de novo calcular. Eu quero, para um determinado termo de uma determinada ordem, eu vou pegar ele e dividir pela ordem anterior. Professor, vamos fazer diferente? Em vez de você estar fazendo no n, em alguns livros eu já vi no n mais 1, vamos fazer no n mais 3, por exemplo? Podemos fazer, vamos ver o que dá, né? Então vamos calcular o AN mais 3 dividido pelo termo imediatamente anterior, que é o AN mais 2. Tá bom, vamos lá, vamos ver. Bom, então nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho o x elevado a n mais 3 dividido pelo fatorial do n mais 3. E aí isso é o AN mais 3. Aí é o AN mais 2, então daí é o x elevado a n mais 2 dividido pelo fatorial do n mais 2. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu não tenho nenhuma restrição sobre o x aqui, tipo assim, o x não pode ser 0, o x não pode ser qualquer coisa assim, que algum número, porque senão não está definido. Aqui o x pode ser real, não tem problema, tá? No caso anterior, estava dividindo por... Eu tinha um negócio, por enquanto, né? Tô vendo aqui. Mas no caso anterior já não dava, né? Tinha um probleminha lá. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Aqui, vamos ver essa conta aqui, o que vai dar. Bom, essa conta aí eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é x elevado a n mais 3 dividido pelo fatorial do n mais 3. E aí vezes a outra fração invertida, né? O fatorial do n mais 2 dividido pelo x elevado a n mais 2. Ok? Tudo bem. Isso é igual ao quê? Vamos lá. Bom, então aqui eu vou pegar o fatorial que é maior, porque ele domina o outro, tá?
como que é esse? De que maneira que eu posso reescrever esse cara aqui? Posso reescrever ele assim. N mais 3 que multiplica o fatorial do N mais 2. Igual eu fiz em cima, né? Porque vai ser N mais... O que é o N mais 3? O fatorial do N mais 3? É N mais 3 que multiplica N mais 2, N mais 1, N menos 1, N menos 2, 2, 1. Acontece que o que sobra, tirando o N mais 3 aqui, é o fatorial do N mais 2 que está aqui em cima. Beleza. Tá? Bom, agora aqui. Esse cara aqui, como é que eu vou escrever ele? Esse cara aí eu vou escrever ele assim, ó. Esse aqui vai ficar x que multiplica x elevado a n mais 2. Ok. Aqui, ó. Aqui eu tenho um problema agora. Eu vou dividir, eu vou querer simplificar esse cara com esse aqui, ó. Então esse cara aqui, o x não vai poder ser zero. Então, ó, de novo, x tem que ser diferente de zero, tá? Ok. Tá? Para poder fazer a igualdade que eu vou fazer ali em seguida, tá? Que é o quê? Bom, eu vou simplificar esse cara com esse e vou simplificar este cara com esse. E aí vou ver o que sobrou ali para mim. O que sobrou ali para mim foi um x em cima aqui, tá? Depois não tem mais nada ali, dividido por... E aí vou ver aqui o que sobrou aqui, ó. Embaixo aqui sobrou, aqui cancelou, cancelou. Sobrou um n mais 3. Beleza, sobrou isso aí para mim, tá? Muito bem. Bom, então eu cheguei à seguinte conclusão aqui, ó. X sobre n mais 3. Então cheguei à conclusão que isso daqui é igual a módulo de x sobre n mais 3. Então calcular o limite disso quando n vai a mais infinito é calcular o limite disso quando n vai a mais infinito. Então vamos fazer isso. Então quer dizer que o limite do módulo do an mais 3 dividido pelo an mais 2, quando o meu n vai a mais infinito, é a mesma coisa que o limite quando o meu n vai a mais infinito do módulo de x sobre n mais 3. Isso aqui, e o x é diferente de zero, tá certo? Isso aqui é igual a módulo de x aqui fora, limite de 1 sobre 1 dividido pelo módulo de n mais 3, quando n é o n mais 3, né? Quando n vai a mais infinito. Bom, acontece que este limite aqui vai a zero. Isso aqui é um número que está fixo. Tá? Escolhido um x, ele está fixo. X diferente de zero. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a zero. Ok, então quer dizer que o limite do termo de uma ordem, de uma certa ordem, dividido pela ordem imediatamente anterior, vai a zero. Então, teste da razão. O que ele fala mesmo para nós? Ó? Deu L menor que 1. Uma fração, quer dizer, ele está diminuindo. Tá? O termo da frente está diminuindo, né, em relação ao anterior. Então quer dizer que a série é absolutamente convergente. Tá? Bom, então, por causa disso daqui, por causa desse valor aqui que deu, então, somatório de x elevado a n sobre o fatorial de n para n maior ou igual a zero converge para x pertencente a reais menos o zero, porque tirei o zero fora para fazer minha conta. Então tem que analisar o zero agora, né? Quanto dá zero? Quando dá zero, esse negócio aí vai a zero. É isso? Bom, zero elevado a n dá zero. Fatorial diz, né? Aqui não depende de x, é só aqui. Então, para x igual a zero, então vamos ver como é que fica. Então vamos lá.
para n igual a zero... Ah, então tem uma... Vou deixar uma coisa aqui, uma dúvida aqui para vocês. Ó. Vou deixar aqui, porque aqui tem uma indeterminação. Vamos pensar assim. Ah, isso aqui é para n igual a zero. É x elevado a zero, né? Sobre fatorial de zero mais x elevado a 1 sobre o fatorial de 1 mais x ao quadrado dividido pelo fatorial de 2 mais x ao cubo dividido pelo fatorial de 3 mais assim por diante. Estou escrevendo os termos da série, tá? Alguns termos, os 4 primeiros eu escrevi. Acontece que isso daí eu posso então escrever assim, ó. Cara elevado a zero ali. Esse cara elevado a zero aí, bom, o x elevado a... Esse aqui vai ser um pepino, que é isso aqui que eu quero que vocês dêem uma pensada agora. Os outros termos, então isso aqui. O que eu vou fazer com isso aí agora? Os outros termos são mais tranquilos de eu pensar, né? X elevado a 1 é x. Fatorial de 1 é 1, então vai ficar x. Mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 6, mais assim por diante. Por que eu estou pondo que é uma interrogação aqui? Porque aqui uma hora aqui o x igual a zero, aqui x igual a zero, beleza, tranquilo, sem problema, né? Agora quando eu fizer o x igual a zero aqui, eu tenho um zero elevado a zero aqui, o que vai virar aqui? Esse aí é um pepino agora, tá? Então, quero que vocês dêem uma pensada nisso aí. Para o lar. Para a gente, no próximo encontro, bater um papo sobre isso daí também, tá? Mas a ideia, o que precisa aqui nesse momento, é que isso aqui é uma coisa pontual, tá? E a ideia aqui é que, puxa, para eu tentar... São duas coisas importantes aqui agora no encontro de hoje, quando a gente está tratando de série de potência. Primeiro, o que é uma série de potência? Uma série de potência é um treco desse naipe aí, né? Do ponto de vista matemático, tá? Então tem uma constante que multiplica uma função elevada à potência n. Essa função pode ser uma coisa complicadíssima, então esse é o primeiro ponto, tá? Ainda. E aí a gente começa a simplificar um pouco a coisa a nível de polinômio, trabalhar com polinômio, mas não vou trabalhar com polinômio qualquer, porque isso ainda complica. Vou trabalhar com um polinômio mais simples. Não dá para ser uma constante, porque eu vira a minha série, que eu já estou trabalhando. Quero trabalhar com algo um pouco diferente, um pouco maior. Então, polinômio de grau 1. Tá? Então, x. Ok? Muito bem. Polinômio de grau 1. Aí a gente pensa, bom, tem um polinômio... b1x mais b0. Esse é o polinômio de grau 1 mais genérico, né? E aí o que a gente fez aqui? A gente podia pensar assim, esse b0, se o b1 for diferente de 0, e porque senão não tem o grau 1 no polinômio, então poderia simplificar tudo por b1, vai ficar b0 sobre b1. Tá, então eu posso pensar num polinômio x mais lambda. Pode. Esse lambda é o meu menos a. X menos a. Por que eu fiz menos e não deixei mais? Porque aqui eu estou pensando numa espécie de uma translação. Então isso tudo é o primeiro ponto, tá? A gente saiu do que é uma série de potências e chegou, afinal de contas, naquilo que a gente vai trabalhar, tá? Então nós vamos trabalhar com isso aqui. O segundo ponto importante é, para cada x que eu fixar, eu tenho uma série daquela série numérica que a gente estava trabalhando até então, tá? O que eu gostaria de saber então agora? Eu gostaria de saber quais dessas séries numéricas, porque são infinitas, porque meu x é real, converge. Ou seja, para quais valores de x essa minha série de potência aí, né, para um polinômio de grau 1 no lugar da f lá, converge. Tá? E a gente então viu aí dois exemplos, que são esses dois exemplos aqui. Tá? E a gente então consegue mais ou menos aí ver se ela converge em que lugar da reta, para quais valores de x, né? E aí já antecipei para vocês aqui dois resultados. São dois teoremas.
que se a série converge para um x igual a k diferente de zero, então ela converge absolutamente dentro de um intervalo, que é esse aqui. Tá? E se ela diverge para o k, então ela vai divergir nos intervalos da esquerda aqui até menos infinito e a direita aqui do k até mais infinito. Ok? Beleza, e a gente fez algumas continhas aqui para né, usando o teste da razão para ver que essa aqui diverge, tá? E que essa aqui converge, só ficou um pequeno detalhe aí para o x igual a zero, ok? Que eu quero aí que vocês pensem um pouquinho sobre ele. Vocês podem dar uma olhada no livro que a gente adotou, que lá vai ter explicação do que está acontecendo para você poder raciocinar e chegar no que precisa. Ok, pessoal. Dúvidas? Ah, não tinha nem visto que você tinha colocado aqui, Victor. A série diverge. Desculpa aí. Tá certo. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem pergunta, não? Então tá. Mas conseguiu pegar a ideia das coisas, Guilherme? Ok. Então tá. Então eu vou subir o vídeo já, tá? E aí vocês dão uma revisada no vídeo e tal, né? E procura lá se eu não falei nenhuma besteira, dá uma olhada no livro, né? E tendo dúvidas, daí vocês me chamam a atenção aí na quinta-feira pra gente conversar, tá? Beleza? E terminamos então nossa conversa de agora. Beleza? Valeu, muito obrigado. Cuidado aí com a saúde, hein? Tá? E vão. Bom trabalho, boa semana. Vão com Deus. Obrigado, professor. Boa semana aí. Valeu.